A seca 2012, sofri com muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudinho dava um punhado, e venci essa batalha com meu gado levantado. O nordestino eu costumo dizer que vive de teimoso. Para chegar 2003 eu estava muito animada. Mas o mês de janeiro, nem chuva, nem trovoada. E o mês de fevereiro, estou muito aperreada. Vendo o meu gado caindo, sem poder mais fazer nada. Se chover logo, pode ser que melhore a situação se não chover, né? Acabou-se o capim e o dinheiro também. Estou comprando fiado, mas isto não me convém. Se a seca continuar, a coisa vai esquentar. E o meu gadinho morre, o patrão não vou pagar. Como disse o escritor Ariano Suassuna, alguns avistam a seca, mas poucos a enxergam. E essa é a realidade do sertanejo nessa que é considerada a estiagem mais severa dos últimos 30 anos no Nordeste. São quase 2 anos sem chuva. A expedição Retratos da Seca da Faerne percorreu 1.200 quilômetros, atravessando todo o semiárido do Rio Grande do Norte e registrando os efeitos devastadores da estiagem. Nós temos aqui mais de 100 poços. E desses 100 poços que temos aí, está perfurado. E nunca tiveram a responsabilidade de instalar moinho para que aquela água venha para o nosso solo para alimentar e matar a sede do nosso rebanho. Segundo estimativas dos produtores, 40% do rebanho bovino foi dizimado na região central do Rio Grande do Norte. Um prejuízo que, segundo eles, só poderá ser reposto depois de 10 anos contínuos de bom inverno, algo praticamente impossível. Sem pasto para alimentar o gado e sem acesso ao milho, que simplesmente não chega aos que mais necessitam, devido aos atrasos na distribuição e pela falta de regularização no cadastro, os criadores não têm outra opção a não ser vender os rebanhos para tentar salvar o pouco que resta. Tive que vender todo o rebanho de gado, 50 cabeças de gado, 200 de ovelhas e 120 de cabras. Porque o pequeno produtor, se for dar ração a esse rebanho, fica sem, vamos dizer, retorno comercial. A tristeza maior é ver os animais morrendo sem você poder fazer nada, né? Tinha 150, tenho 42 cabeças. Vendi uma parte, porque não tinha com que dar de comer, e outra morreu. A situação dos produtores da região central, como o seu Luiz, se agrava com a falta de apoio e assistência técnica sistematizada, que garanta o suporte técnico para combater os efeitos da estiagem. No estado do Rio Grande do Norte, a Emater, eu acho que ela há muito tempo que já acabou-se a Emater. Infelizmente, a Emater está num processo de extermínio. Assistência técnica não existe mais no Rio Grande do Norte. No município de Lages, a 125 quilômetros de Natal, o armazém da Conab, com capacidade para armazenar 300 toneladas de ração animal, está ameaçado de fechar por falta de funcionários. Mais um problema provocado pela falta de planejamento e pela insensibilidade do poder público com o sertanejo do semiárido. Sofrendo, batalhando, mas a assistência ajuda assim, praticamente nada. No município de Lages não está tendo milho da Conab. Já está o mês de fevereiro todinho sem milho e não tem a menor perspectiva, segundo a Conab, de quando vai voltar a ter milho aqui. Se por um lado os vários programas assistencialistas do governo federal protegem os que não possuem renda, na outra ponta os pequenos e médios produtores rurais gritam por socorro. Diga o programa que tem voltado para o homem que trabalha. Eles não encontram mão de obra para trabalhar na lavoura, mesmo pagando R$50 pela diária. Essa é uma situação que só tem agravado o problema nas propriedades rurais. Bom, a mão de obra hoje, além de cara, para o setor rural, está quase impossível a gente conseguir pessoas para trabalhar no campo. As famílias migraram do campo para a cidade e hoje não tem condição de retornar para o campo.
Sem ter como alimentar os rebanhos, sem mão de obra disponível e sem perspectivas concretas que permitam projetar o futuro com desenvolvimento, resta aos produtores o endividamento. Antônio Arruda da Cunha, proprietário da fazenda Tupá, no município de Santana do Matos, é um dos maiores produtores de leite da região. Impotente diante da gravidade da seca, ele vem assistindo a perda do rebanho e da produção. Nos últimos 2 anos, seu Antônio acumulou uma dívida de mais de R$1 milhão. Somente em linhas de crédito ao Banco do Nordeste, ele deve mais de 700 mil. 1 ano e meio atrás já tinha quase 3 mil cabeças de gado. Hoje tem talvez umas 1.500 com bezerro, com tudo. Reduzia metade e triplicou as dívidas, triplicou. 90 dias atrás era 8.500 litros. Hoje a gente está em 6 mil e a tendência é parar. O sofrimento de quem fica e persiste em não abandonar a sua identidade está marcado na expressão abatida, no olhar esmorecido que se mistura em meio à terra seca do sertão. Sobreviver sem nada na vida, né? Sem ter outra função de vida. Porque, olha, se nós sobrevivemos do criar e de trabalhar no meio rural, de plantar e colher. Mas sem inverno nós não temos plantio para fazer. O que nós criamos desaparecendo, aí fica um pouco difícil, né? Fica a pessoa desamparada de tudo, não tem um caminho de seguir. Na tentativa de salvar o rebanho, os produtores queimam o xique-xique e o facheiro, vegetação típica da caatinga que garante um mínimo de alimento e água para os animais. A técnica é usada para eliminar os espinhos, mas o rebanho não resiste por muito tempo sem o milho e o volumoso que não chega como deveria para os produtores. E na hora que você queima, já joga pro gado, na hora. E o gado come aquela alimentação quente, né? E desidrata, porque a disenteria vem e o gado não suporta, não aguenta. Esse é o ciclo da seca. A estiagem, que já dura quase 2 anos, seca os açudes e sem água os produtores não têm como plantar o pasto para alimentar os rebanhos. Só aqui na Fazenda Pedreira, no município de Caicó, mais de 500 cabeças de gado já foram perdidas. Existe uma lentidão dos agentes financeiros, a burocracia é muito grande. Então nossos produtores estão tendo muita dificuldade nesse acesso ao crédito. E os animais não esperam, eles estão precisando de alimento. O dinheiro não chega, então a morte com certeza desses animais. Nas visitas às propriedades, uma constatação. Mais grave que a ilusão do sertanejo que acredita na chuva como a única solução para o problema da seca é ver o bravo nordestino perdendo aos poucos a sua dignidade. Na Fazenda Alegre, no município de Pau dos Ferros, região oeste do Rio Grande do Norte, o gado magro precisa da ajuda de 2 homens para se sustentar em pé. O proprietário, Paulo Costa, já perdeu mais de 500 cabeças. Muita seca, muito prejuízo, né? Esse 19 meses só de sofrimento, tanto para o rebanho como para a gente que estava trabalhando, lutando, vendo o gado morrer. Isso aqui só quem pode dizer o que sinto, só mesmo eu, porque a gente não suporta porque não vai desesperar. Mas é um negócio absurdo, um negócio de doer demais, é uma tristeza. Do gado que restou, os animais mais saudáveis pesam hoje 100 quilos, quando o peso normal é em média de 350 quilos. No assentamento de Sítio Largo, no município de Apodi, seu Raimundo Torres da Silva perdeu quase tudo o que tinha. Das 21 cabeças de gado, só restaram 9. Ele teria acesso a uma linha de crédito de R$12 mil concedida pelo Pronaf, mas preferiu não aderir ao financiamento, com medo de perder a Bolsa Família no valor de R$102 por mês que a esposa recebe do governo. Eu fui ao banco, cheguei lá, levei os papéis tudinho, a terra é de papai, mas papai passou a procuração para tirar o empréstimo. Cheguei lá e eles disseram que, olha, você tem direito ao empréstimo, 12 mil, você paga com 7 mil. Mas sua mulher perde a fome zero. Aí eu não fiz o empréstimo. Achei melhor perder o rebanho e de que a mulher perder a fome zero, porque ali é um dinheirinho que ela tem certo todos os meses. A estiagem afetou também a piscicultura e a apicultura no Rio Grande do Norte. As 2 atividades que geravam renda e progresso para a área rural nos municípios do Oeste
também estão sendo dizimadas pela falta de chuvas no sertão. Esse é mais um dos retratos da seca. Com a estiagem, os cajueiros ficam assim, completamente secos. Sem a flor para produzir o mel, as colmeias acabam migrando para outras regiões, gerando um prejuízo de 100% para os apicultores locais. Das 46 colmeias de seu Raimundo, que também apicultou, não sobrou nenhuma. Outro produtor, Francisco Sobrinho Soares, também perdeu tudo. Para os produtores que tinham na atividade uma renda extra, só restou a esperança de que um dia as abelhas voltem com o retorno das chuvas. Eu não vejo perspectiva nenhuma de a gente recuperar essas abelhas em 2013, mesmo que chova muito, porque elas migraram para outra região. Eu tenho uma produção de mel em torno de 10 mil quilos. Esse ano de 2012 eu produzi 400 quilos e daí para cá só fracasso. Diante da crise e da falta de alternativas, a criatividade do sertanejo se sobrepõe à já árdua luta para salvar o que resta dos rebanhos. Seu Francisco também é pecuarista e, sem ter como alimentar os animais, montou em seu curral um pronto atendimento, onde os últimos esforços são feitos na tentativa de não perder o gado. Aqueles que não respondem ao tratamento vão para essa estrutura, feita por 2 pedaços de madeira interligados por uma rede, onde os animais condenados passam suas últimas horas. A esperança do produtor em ver um animal sobreviver é muito grande. Eu encontro o gado caído no campo e vou trazendo para cá. E aqui eu vou cuidando, alimentando, medicando. E os que não conseguem a gente levantar, a gente coloca aqui nessa rede. Esse é o sistema da rede. A gente coloca o animal aí dentro e amarra nessas estacas. Ele é colocado aí dentro e por baixo essa rede, para não ferir muito o animal. Mas quase todos que entraram nessa rede morreram. Nós vamos ver lá o cemitério. Uma cena triste e comum vivenciada em todas as fazendas visitadas. Os cemitérios a céu aberto, para onde são levados os animais mortos. Diante dos vários cemitérios encontrados por nossa equipe durante a expedição, o maior se encontra na Fazenda Pedreira, no município de Caicó. Aqui foram encontrados mais de 200 carcaças e ossadas. Das 1.500 cabeças que existiam em 2012 na propriedade, hoje restam apenas 500. É triste, né? O gado todo morrendo, passando fome, sem solução nenhuma. Olha, a imagem é desoladora, contudo eu evito até olhar. Eu quero ver o futuro, não o passado. Vou trabalhar para recuperar o que tenho. Euclides da Cunha há muito tempo constatou que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Somente a teimosia e a persistência contra as dificuldades, escorados na fibra e na fé por dias melhores, explicam a luta desses homens e mulheres que sobrevivem em um ambiente tão hostil. Diante de um problema tão antigo quanto a história do próprio sertanejo e ao mesmo tempo tão previsível, a expedição Retratos da Seca, organizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte, pôde constatar a completa ausência de políticas públicas permanentes, a inexistência de apoio e assistência técnica contínua e da falta de políticas públicas não assistencialistas que garantam alternativas para a sobrevivência dos produtores rurais diante das intempéries que a natureza produz de tempos em tempos no sertão nordestino. O semiárido precisa de projetos e programas a longo e médio prazo. Eu acredito que quando um governo fizer programas estruturantes para o desenvolvimento do semiárido do Nordeste, sem sombra de dúvida, o setor vai melhorar e vai gerar mais renda e emprego para as famílias rurais. Nós precisamos trabalhar fortemente na irrigação. A assistência técnica ela é fundamental, uma assistência técnica continuada, uma assistência técnica que os produtores tenham metas e objetivos a serem alcançados e também criar uma linha de crédito emergencial, desburocratizada, imediata, colocando dinheiro no bolso dos produtores rurais, porque eles têm competência para saber aonde comprar e como comprar a comida para o seu rebanho. Eu só acredito na recuperação e salvamento do rebanho com a linha de crédito emergencial, é o que nós estamos apresentando ao governo do estado. A seca é um problema cíclico que se abate sobre o semiárido nordestino. Uma situação lamentável que parece não ter sensibilizado de forma efetiva os governantes, que produzem muitos discursos e quase nada de efeitos práticos e concretos. Diante desse quadro, só resta mesmo ao sertanejo se apegar à fé e manter a última coisa que morre no sertão: a esperança.